Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Professora Laudiane, disciplina de Química. Estamos iniciando o nosso segundo bimestre através das nossas videoaulas, ok? As nossas aulas online. Espero que todos estejam bem. E nós vamos dar início falando um pouquinho sobre as funções inorgânicas. Para que nós compreendamos um pouco sobre as substâncias inorgânicas, nós primeiro temos que entender que as substâncias químicas, elas podem ser agrupadas de acordo com as suas propriedades comuns. É interessante compreendermos que esse agrupamento foi necessário para o estudo da química. Então, com a divisão das substâncias em grupos, de acordo com as suas propriedades funcionais, nós chegamos a grandes grupos. Inicialmente, nós vamos estudar o grupo pertencente às funções inorgânicas. Algo muito importante também deve ser enfatizado sobre o que é uma função química. A função química nada mais é do que um conjunto de substâncias químicas que apresentam propriedades ou características que são características químicas, né, que são semelhantes por possuírem semelhanças estruturais. Tudo bem? Então, gente, resumindo essa parte, as propriedades químicas são substâncias químicas que apresentam propriedades químicas semelhantes. Houve-se a necessidade de uma divisão em grupos, porque existem inúmeras substâncias químicas e muitas delas apresentam propriedades muito semelhantes. Então, nada mais conveniente do que agrupá-las de acordo com as suas semelhanças, ok? E aí nós tivemos dentro das funções inorgânicas 4 principais grupos, que foram os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Esses foram os principais grupos pertencentes ou as principais funções inorgânicas, tá? E para compreender melhor o conceito dessas funções, as funções inorgânicas, ácidos, sais, bases, nós vamos compreender e conhecer um pouquinho as experiências realizadas por esse rapazinho aí, super bem-humorado, né? Svante August Arrhenius. Inicialmente, as substâncias eram caracterizadas a partir do seu sabor. Por exemplo, os ácidos são azedos, as bases são, né, adstringente, ou seja, trava a boca, amarra a boca, né? Por exemplo, você come uma banana verde, tem aquela sensação de sua boca ficou travada, né? Então, assim, os sais salgados. Essas foram as primeiras formas de identificar as substâncias. Aí, voltando aqui para o slide, vocês observam que nós temos aqui um recipiente com a solução aquosa, uma bateria e uma lâmpada. A solução aquosa que nós estamos vendo aí é uma mistura de água com cloreto de sódio. No segundo, nós temos uma mistura de água com ácido clorídrico. E na terceira, nós temos água e açúcar. Esse foi um experimento que Arrhenius realizou. Observem só que as primeiras definições importantes que
ele observou estava relacionada com a passagem de correntes elétricas através dessas soluções aquosas. E com isso, ele concluiu que existia uma condução de cargas elétricas, ou melhor, que a condutibilidade elétrica das soluções está inteiramente relacionada com alguns ou com os íons que estão livres. Os compostos iônicos se tem íons livres, então são compostos iônicos. Os compostos iônicos, quando eles são dissolvidos em água, gente, eles originam soluções iônicas, ok? Os compostos iônicos, quando eles são dissolvidos na água, ele origina uma solução iônica. E esse processo, ele é conhecido como dissociação iônica. Vamos seguir adiante. Olha só a conclusão de Arrhenius. A passagem da corrente elétrica em solução se encontra associada à presença de íons que estão livres dentro da solução. E dissociação iônica, dissociar, separação. Há uma separação iônica, onde o resultado é a formação de uma solução iônica, ok? A presença de íons livres dentro de uma solução caracteriza o processo chamado de dissociação iônica. E quando acontece esse processo de dissociação iônica, que é o que nós vimos no exemplo anterior, de água e cloreto de sódio, de água e ácido clorídrico, há uma produção de correntes elétricas. Então, para que aconteça essa geração de correntes elétricas através das soluções aquosas, há necessidade de íons livres dentro da solução. Ou podemos dizer também que só vai existir uma condutibilidade elétrica se tratarmos de solução iônica. Por que a água e o açúcar não faz com que a lâmpada, emita uma condutibilidade elétrica? Porque o açúcar não é uma substância iônica, tá? Aqui nós temos o mesmo exemplo. Aqui, ionização, a formação de íons. Acontece também formações de íons. Dissociação iônica é a separação iônica. E a ionização é a formação. Então, os íons que estão livres dentro de uma solução iônica, de uma solução aquosa, formando-se assim uma solução iônica, melhor dizendo, eles podem tanto se dissociar e eles podem também se ionizar. Vamos lá? Aqui nós temos exemplos de soluções iônicas que aconteceu tanto a ionização como a dissociação aí, né? Nós observamos que tem HCl ligados e tem HCl que estão separados. Então, observem só.
Quando eles apresentam uma solução, quando eles formam uma solução iônica, eles afastaram um do outro. Quando eles, vamos voltar aqui, que eu quero explicar esse exemplo. Quando eles não formam uma solução iônica, eles se aproximam, olha aqui, ó. Eles não têm carga elétrica nem positiva, nem carga elétrica negativa. Se eles não apresentam carga elétrica, então eles se ionizam, eles se juntam. Quando as espécies químicas estão em solução aquosa, nem todas... Deixa eu só voltar aqui que eu falei uma coisa equivocada, tá? Pessoal, quando eu falo de uma solução iônica, prestem bem atenção, que eu estou me retificando. Quando eu estou falando de uma solução iônica, eu estou falando de uma solução que apresenta carga negativa ou positiva. Existem, em um meio aquoso dotado ou que apresente substâncias iônicas, pode acontecer de existir substâncias ali que não se ionizaram. Esses dois ácido clorídrico, moléculas de ácido clorídrico que eu fiz um círculo nele, está representando moléculas do ácido clorídrico que não sofreram ionização e nem dissociação, ok? É isso que eu queria falar a vocês. E aí, quando as espécies químicas elas estão em solução aquosa, nem todas sofrem ionização ou dissociação. A porcentagem de espécies que sofrem este fenômeno, ele é dado pelo grau de ionização, tá? Grau de ionização é o que vai determinar a porcentagem de espécies químicas em uma solução aquosa que sofreram ionização. Observem aqui, nesse exemplo, que é o mesmo do anterior, que nós temos aqui uma molécula do ácido clorídrico. Isso aqui eu vou deixar para nós temos duas moléculas do ácido clorídrico que não sofreram nem ionização e nem dissociação iônica. Tudo bem? E aí a gente precisa determinar a quantidade aí de moléculas que sofreram ionização. E nós temos o esquemazinho para fazer essa determinação, que nada mais é grau de ionização é igual o número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas que foram dissolvidas. Vamos ver. Aí nós temos 20 moléculas dissolvidas, porém apenas 18, se vocês quiserem contar, apenas 18 sofreram processo de ionização, tá? 20 moléculas foram dissolvidas, mas, como eu falei para vocês, em uma substância iônica não é obrigatoriamente todas as moléculas se dissociar ou se ionizarem. Então, de 20 moléculas de ácido clorídrico que sofreram um processo de ionização, apenas 18 foram ionizadas, ok? E aí nós temos uma porcentagem de 90%. Aqui nós temos uma atividadezinha para determinar a porcentagem de grau de ionização dessa determinada espécie química, tá? É o ácido clorídrico. Vamos lá, deixa eu logo... avançar, vamos lá. Aqui nós temos
o seguinte enunciado: adicionam-se 600 moléculas de ácido clorídrico à água, sabendo que 540 moléculas estarão ionizadas, podemos afirmar que o grau de ionização dessas espécies químicas é. Aí nós temos as alternativas, né? Como nós sabemos que o número de moléculas dissolvidas é igual a 600 e o número de moléculas ionizadas são iguais a 540, nós temos que determinar qual é o grau de ionização dessa espécie. Nós estamos atrás do grau de ionização. Aí nós vamos fazer grau de ionização é igual a 540, que nada mais é do que as moléculas que foram ionizadas dividido para 600, que é as moléculas que foram dissolvidas. Após a divisão, nós temos o grau de ionização igual a 90%. Ok, meus amores. Vamos encerrar, tá? Nós vamos parar nessa introdução falando sobre as teorias de Arrhenius, como foram os experimentos de Arrhenius, ok? E na aula seguinte nós vamos introduzir um pouquinho sobre os ácidos, tá? Um beijão a todos, uma boa tarde e um bom estudo.